E esse esforço tem sido também o nosso aqui na Paraíba, na medida em que a gente lança um programa que, guardadas as suas proporções, é similar ao que a Lei Rouanet propõe, que é o empresário que tem que pagar o tributo estadual de toda sorte, ele vai ter que pagar o que hoje a gente chama de ICMS, né, mas daqui a alguns Sim. anos a gente vai chamar de IBS, ele tem que pagar. Qual é a opção que é dada a ele? O Estado abre mão de receber o tributo e o empresário, a empresa, o grupo empresarial aporta o recurso em algum projeto que ele compreenda como sendo convergente com o conceito, a filosofia, a política da empresa. O que é que a gente está tentando fazer para tornar isso o mais democrático possível? Nós não vamos trabalhar somente com as grandes empresas, com a Claro, com a TIM, com a Petrobras, com a Energisa, não. Elas também entram, mas não só elas. Então, por exemplo, se você tem uma pequena rede de supermercados aqui em Patos e eles mensalmente recolhem 10 mil reais de ICMS, esses 10 mil reais que ele está recolhendo, ele pode colocar num projeto cultural. Então, por exemplo, uma publicação como essa, se o escritor, se o artista, ele tiver um vínculo, uma facilidade de acesso àquela empresa, ele pode também ser um agente indutor daquela empresa para que ela entre nesse programa. Então nós estamos trabalhando tanto com empresas que faturam e recolhem milhões por mês, mas também estamos trabalhando com os pequenos, desde que ele tribute com base no lucro real e lucro presumido, que é justamente aquele pessoal que está para além do simples nacional, né? Então, é uma ação que tanto vai impactar eventos de grande porte, que podem trazer grandes bandas para João Pessoa, festivais de música internacional, como podem fomentar a publicação de séries de HQs no sertão da Paraíba. Sim. Então, nosso trabalho tem sido esse, nesse momento, colocar esse programa de pé e, sobretudo, convencer os empresários a entrarem nele, porque todo mundo ganha, né? O projeto do ICMS Cultural, né, assim, ele já está desenhado, está funcionando, precisa de aprovação da Assembleia Legislativa. Em que pé está o programa de ICMS Cultural? Certo. A base legal do programa é a Lei 10.325, que criou em 2014 o Sistema Estadual de Cultura. E quando essa lei criou o Sistema Estadual de Cultura, ela vai estabelecer que um dos mecanismos de fomento e incentivo desse sistema são os programas de incentivo fiscal ao setor cultural. Então há uma previsão legal. O que o governador João Azevedo fez foi criar um decreto regulamentando essa previsão legal. Então esse decreto ele cria esse programa novo, o ICMS Cultural, e posteriormente a isso nós publicamos uma instrução normativa, que é justamente a instrução normativa que cria os parâmetros de funcionamento desse programa. Né? E o programa, é importante dizer, ele se divide em duas fases. A primeira fase, que é a vigente, é o cadastramento das empresas interessadas. Então, para a empresa poder aportar, ela tem que fazer uma adesão ao programa. Então, empresas como a Claro já fez, a Claro Internet Móvel, a Claro Telefonia entraram. Nós temos a Tintas Lux de Campina Grande que entrou. Temos outras empresas em processo de adesão também. E a gente tem dado esse período, né, para o programa começar a ter as empresas dentro dele. E num segundo momento, a gente vai abrir uma chamada de projetos. Então, imagine uma esteira em funcionamento, né? O projeto chega, entra nessa esteira, recebe a análise, a autorização de captação e vai para a captação. E é um fluxo contínuo, até a gente atingir o teto que a lei prevê para a renúncia fiscal, né? Então é um grande piloto que a gente está fazendo agora. O programa está funcionando, primeira fase, cadastro das empresas, adesão das empresas, e a segunda fase que a gente estima ainda em julho, abrir essa chamada para receber os projetos para captação. Então é até uma boa, né, você pegar, por exemplo, um município como Patos, pegar ali, por exemplo, as 5 empresas que mais pagam o ICMS e os próprios movimentos culturais, os coletivos, né, Coletivo Espinho Branco, Coletivo de Reis, enfim, meio que dá essa incentivada para que essas empresas conheçam um pouco mais do programa. Né? Exatamente. E o funcionamento do programa também vai ter essa corresponsabilidade do segmento social, dos produtores culturais. Qual seja, você para submeter o seu projeto, ele já precisa vir com uma carta de interesse da empresa. Então, o trabalho de convencimento ele já vai estar acontecendo antes do projeto chegar. Então, você, por exemplo,
o Aurélio, né, ele quer lançar a segunda edição dessa revista. Ele vai buscar a empresa vai dizer, poxa, Aurélio, topo entrar. Então a empresa já se cadastra, adere ao programa e emite para ele uma carta de intenção de incentivo. Com essa carta, ele submete à secretaria, a secretaria chancela. Ele volta para fazer a captação na empresa. Então, são múltiplas responsabilidades. A nossa responsabilidade de chancelar os projetos que se enquadrem efetivamente no programa e a responsabilidade do artista de fazer essa articulação junto à iniciativa privada. E a gente reforça. Não estamos falando só de Petrobras, Claro, TIM e grandes empresas. A gente está falando de empresas extremamente acessíveis, né, para os artistas, sobretudo do interior do estado. Nessa primeira fase, só pessoa física ou está entrando MEI também? Como é que... Para submeter projetos, Sim. todo mundo submete. Só não pode poder público. Sim. Né? Então, pessoas físicas e pessoas jurídicas de direito privado com e sem fins lucrativos. Há um parâmetro de valores, então pessoa física pode captar até R$200 mil, pessoa MEI e mais um perfil de pessoa jurídica é um valor, então são 3 faixas de valores. Né? Quando você se trata de uma sociedade limitada, aí você chega no valor de R$1,5 milhão, que é o teto. Né? Os projetos eles custam até R$1,5 milhão e cada empresa pode investir por projeto R$750 mil. Você tem ideia hoje de quanto é que está o tempo de resposta disso entre cadastramento da empresa e autorização de captação de recurso? Veja só, a gente num primeiro momento está fazendo o cadastramento de empresas apenas. E nessa fase, nós temos um cronograma, a gente vai recebendo. Aí naquele dia a comissão se reúne e chancela. E assim a gente tem um calendário até dezembro de recebimentos de cadastramento de empresa. Mas o período de cadastramento ele não se encerra. Ele fica aberto a todo tempo. Qualquer empresa que quiser se cadastrar pode se submeter ao programa.